Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 35 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2016, de Química, para a gente discutir a questão do equilíbrio químico. Então, para resolver ela, a gente precisa basicamente conhecer a questão da neutralização de ácidos por bases e conhecer também como se calcular como é dado uma constante de equilíbrio e o que esse valor numérico significa em um equilíbrio químico. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender equilíbrio, a gente precisa conhecer que existem reações químicas que são reversíveis. O que é uma reação reversível? Uma reação reversível é aqui. Tanto acontece a reação dos reagentes para formar os produtos, mas também os produtos formam reagentes. Então, isso é uma reação reversível. Os reagentes formam os produtos e os produtos podem voltar a ser os reagentes. Então, à medida que o produto vai sendo formado, ele reage entre si e volta a ser reagente. Então, a representação dessa seta dupla aqui, ó, indica que a gente tem uma reação reversível. Bom, à medida que uma reação reversível se processa, a tendência é que, no início, você só tem reagente, os reagentes vão formando os produtos e os produtos começam a formar reagente de novo. A tendência é que a quantidade de reagente vai diminuindo no início e a quantidade de produto vai aumentando no início. Só que à medida que você tem mais produto e menos reagente, o que acontece é a tendência da reação inversa, a reação de formar mais reagente, a tendência é que ela aumente ao longo do tempo e a reação direta, que é a dos reagentes formando produtos, ela tenda a ficar cada vez mais lenta. E essas duas reações tendem a convergir e ficar numa mesma velocidade. E aí, quando isso acontece, quando elas têm a mesma velocidade, a gente fala que o sistema está em equilíbrio. Então, é mais ou menos assim, ó. Se a gente tiver um gráfico de concentração ao longo do tempo, para os reagentes, no início, no tempo zero aqui, quando você coloca os reagentes em contato para reagir, a tendência é que você tem muito reagente e ele vai diminuindo. No caso dos produtos, no início você não tem nenhum, mas ele vai sendo formado à medida que os reagentes vão sendo consumidos e vai aumentando. Só que a tendência é que quando você vai diminuindo a quantidade de reagente, a velocidade da reação direta tende a diminuir. Então, a concentração dos reagentes tende a ficar cada vez mais constante e a dos produtos, que aumentava rápido, agora tende a aumentar mais devagarzinho até que essas concentrações fiquem constantes ao longo do tempo, ou seja, elas não mudem mais. A partir do ponto que elas são constantes, dali em diante o sistema está em equilíbrio. É importante ressaltar que, no equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, as velocidades se igualam no equilíbrio. Só que a concentração dos meus produtos e dos meus reagentes, elas podem se igualar, mas no equilíbrio elas podem ser diferentes também. Então, eu posso atingir o equilíbrio com mais reagente do que produto, que é o caso desse gráfico aqui. Mas eu poderia também atingir o equilíbrio com menos reagente do que produto, ou seja, a concentração dos produtos ser maior e aí fica em equilíbrio. Poderia acontecer também. Então, o que importa é que no equilíbrio as velocidades das reações são iguais, só que as concentrações não necessariamente. As concentrações são constantes, mas não necessariamente iguais. Então, no equilíbrio, velocidades são iguais e concentração
concentrações, né, de produtos e reagentes são constantes. E existe uma medida, um valor, que serve para a gente determinar como estão as concentrações dos produtos e reagentes no equilíbrio, que é o K, a constante de equilíbrio. O K, ele pode ser calculado, ele é calculado como a concentração dos produtos no numerador sobre a concentração dos reagentes no denominador. E como isso daqui se trata de uma fração, se eu tiver, por exemplo, a concentração de produtos igual à dos reagentes no equilíbrio, então, concentração dos produtos igual à concentração dos reagentes, a gente tem K igual a 1. Por quê? Eu tenho o numerador igual ao denominador. 5 sobre 5, 10 sobre 10, 20 sobre 20, 1000 sobre 1000, é tudo uma razão que dá 1. Se a gente dividir um número por ele mesmo, sempre vai dar 1. Se a concentração dos produtos for maior que a concentração dos reagentes, aí eu tenho um numerador maior que o denominador. Quando o numerador é maior que o denominador, essa fração com certeza é maior que 1. E quando a concentração dos produtos é menor que a concentração dos reagentes, o denominador é maior que o numerador, então eu tenho uma fração que é com certeza menor que 1. Então existem só esses 3 casos para o K, para o valor da constante. Ou ela é igual a 1, quando as concentrações de produto e reagente no equilíbrio são iguais, ou ela é maior que 1, quando o produto é maior que o reagente, ou menor que 1, quando os reagentes são maiores que os produtos, a concentração. Ou seja, isso daqui me indica o seguinte, o valor de K indica como está ou quão deslocado está a minha reação no equilíbrio. Se eu tenho um K grande, muito grande, isso significa que quanto maior o K, né, se eu tenho um K muito grande, significa que o numerador é muito maior que o denominador, ou seja, eu tenho mais produtos que reagentes. Ou seja, a reação direta é favorecida. Eu tenho mais produtos que reagentes. No caso contrário, quando o K é pequeno, a quantidade de produtos menor que reagentes e a reação inversa é favorecida. Então eu tenho essas duas situações aqui para os valores de K muito grande ou muito pequeno. E se o K for muito próximo de 1, significa que a quantidade de produtos e reagentes é basicamente a mesma. Então vamos dar uma olhada na questão e entender o que ela está querendo. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Então, ele te deu 5 substâncias, te deu como é o equilíbrio na solução aquosa e te deu o valor da constante de equilíbrio de cada um desses equilíbrios aí das 5 substâncias diferentes. Aí a pergunta é, dentre as substâncias listadas, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o ou o quê? Então, o que a gente precisa, qual delas a gente precisa escolher aqui? Ó? A gente viu que os poluentes provocam a chuva ácida. Então, os poluentes têm caráter ácido. Se eu quero borbulhar esse poluente em uma solução que vai remover esse ácido, eu preciso, na minha solução, eu preciso que a minha solução seja básica. Por quê?
Bases neutralizam ácidos, né? O excesso de H+, H3 ou mais do ácido vai reagir com o OH- da base, vai ser neutralizado formando água. Então, se eu quero neutralizar o ácido, eu estou procurando por bases, estou procurando por substâncias que liberam OH- e quanto mais liberar, melhor. Então, eu estou procurando por bases. Dessas 5 substâncias do quadro, a gente está vendo aqui que, em solução aquosa, 3 delas liberam o OH- que a gente está querendo, que é o que significa que elas têm caráter básico. Elas liberam OH- no meio quando estão em solução aquosa. 2 delas liberam H3 ou mais, que é um caráter ácido. Então, se eu estou querendo neutralizar um ácido, eu não posso mergulhar ele em uma solução que vai ser ácida também. Então, de cara, a gente já pode descartar tanto o fenol quanto o hidrogênio sulfato de potássio, porque essas substâncias, quando borbulhadas em água, liberam H3 ou mais, que é a característica de ácidos, né? E a gente não quer ácido, a gente quer base. Então, com certeza, essas duas não pode ser. Entre essas outras 3 opções que a gente tem, que são substâncias que liberam OH-, ou seja, que têm caráter básico, o que a gente tem que analisar para ver qual que é a mais eficiente? A gente tem que analisar as constantes de equilíbrio. Vamos analisar aqui esses valores. 1,7 vezes 10 a 9, 4,4 vezes 10 a 4 e 2,8 vezes 10 a menos 2. Quem é 1,7 vezes 10 a menos 9? Quando eu tenho um expoente negativo aqui, 10 elevado a menos 9, é como se eu tivesse 1,7 e andasse 9 vezes com a vírgula para a esquerda. Então, eu vou ter mais ou menos um valor assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o meu K da piridina, que é o 1,7 vezes 10 a menos 9, ele vale isso daqui, 0,000000017. Então, é um valor muito pequeno. O K da metilamina, vou chamar de K2, ele é 4,4 vezes 10 a menos 4. Então, é 4,4, e aí eu vou andar com a vírgula 4 vezes para a esquerda, porque eu tenho um expoente negativo. Então, 4 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, dá 0,00044. Ainda é um número pequeno, mas é maior do que esse daqui, do que o 0,17. E o K3, do hidrogênio fosfato de potássio, ele é 2,8 vezes 10 a menos 2. Então, 2,8 vezes 10 a menos 2, 2 vezes com a vírgula, 1, 2, ele é 0,028. Então, esses são os valores de K dessas 3 substâncias. A gente lembra o seguinte, que o K ele indica como está deslocado o equilíbrio. Quanto maior o K, mais deslocado para a direita está meu equilíbrio, ou seja, maior é a reação direta. E quanto menor o K, maior é a reação inversa, mais deslocado para a esquerda está meu equilíbrio. Então, vamos comparar o K1, que é um valor muito pequeno. Como o K1 é um valor muito pequeno, para uma fração desse tipo aqui, ser pequena, o denominador tem que ser muito maior que o numerador. Ou seja, a quantidade de reagentes é muito maior do que os produtos. Ou seja, no equilíbrio da piridina, a reação inversa, que é essa daqui, está muito maior, está muito mais deslocada do que a reação direta. Ou seja, eu tenho menos OH- disponível, porque eu tenho pouco produto. A reação está muito deslocada para o lado dos reagentes, porque o K é muito pequeno. É esse caso aqui. K pequeno, a quantidade de reagentes é maior que o produto e a reação inversa é favorecida. Ou seja, eu tenho pouco produto, eu tenho pouco OH-. E a gente não quer isso, né? A gente quer a substância que vai liberar o máximo de OH- possível para neutralizar o ácido. Então, a nossa resposta correta é a que vai ter o maior K, maior constante de equilíbrio, que é o K3, que corresponde ao hidrogênio fosfato de potássio.
Ele é menor que 1? É. Isso é uma constante de equilíbrio alta? Não, mas das que nós temos aqui, ela é a maior, né? Isso significa que mesmo que a reação inversa esteja favorecida em relação à direta, não é tanto assim igual é no caso da piridina e da metilamina. Então ele é o menos pior, ele é o que tem mais produto aqui, apesar de mesmo assim a reação inversa estar mais deslocada. Então, a nossa resposta correta é hidrogenofosfato de potássio. Então, nessa questão, a gente precisava conhecer e saber analisar o valor da constante de equilíbrio para conseguir determinar aqui qual deles a gente tem que usar para neutralizar um ácido. E é claro, saber que para neutralizar ácido você precisa de uma base, uma substância que libera OH-, que se libera hidróxido do meio. Beleza? Então, pessoal, basicamente essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espalhem para os seus amigos que também estão estudando para o Enem. E amanhã tem mais. Até a próxima e tchau, tchau!